Você já teve a sensação de que está orando, esperando, buscando a Deus, mas parece que nada está acontecendo? Você pede uma resposta, pede uma mudança, pede uma porta aberta. E mesmo assim, os dias passam e tudo parece continuar exatamente igual. Talvez você esteja olhando para o lugar errado, porque nem sempre Deus trabalha fazendo barulho. Às vezes, Ele trabalha no silêncio. Às vezes, enquanto você pensa que está perdendo, Deus está. Talvez ele já esteja trabalhando na sua vida de uma maneira que você ainda não consegue enxergar. Hoje eu quero mostrar para você sete sinais de que Deus pode estar trabalhando na sua vida, mesmo que você não perceba. E talvez o último sinal seja exatamente aquilo que você está vivendo neste momento. Um dos sinais mais difíceis de aceitar é quando algumas pessoas começam a sair da nossa vida. Uma amizade termina, uma relação se distancia, uma oportunidade desaparece, um plano que parecia perfeito simplesmente não acontece, e nós pensamos, por que Deus? Mas nem toda perda é uma derrota. Existem portas que Deus fecha porque sabe o que existe do outro lado. Existem pessoas que saem porque não poderiam acompanhar aquilo que Deus está construindo em você. E existem caminhos que terminam porque você não nasceu para permanecer neles. A Bíblia diz em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Talvez você esteja sofrendo por algo que perdeu, sem perceber que Deus está protegendo você daquilo que você teria perdido muito mais tarde. Então, se algumas coisas estão saindo da sua vida, antes de perguntar por que Deus permitiu isso, pergunte: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar através disso? Porque algumas despedidas são, na verdade, livramentos. Existe uma fase da caminhada com Deus que quase ninguém gosta: o silêncio. Você ora e não vê resposta, você pede direção e parece não receber nenhuma. Você clama e parece que o céu está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Pense em uma semente. Quando você coloca uma semente dentro da terra, durante algum tempo não existe nada para você enxergar. Por fora parece que nada está acontecendo, mas debaixo da terra existe um processo acontecendo, a raiz está crescendo, a vida está sendo formada e no momento certo aquilo que estava escondido começa a aparecer. Talvez sua vida esteja exatamente assim, você não está vendo, mas Deus está trabalhando, talvez Ele esteja preparando você antes de entregar aquilo que você pediu, porque receber uma bênção sem estar preparado para sustentá-la pode transformar uma bênção em um problema. Por isso, não despreze o período de silêncio. Deus também trabalha quando você não consegue ouvi-lo. Talvez você tenha percebido algo diferente em você. Coisas que antes faziam sentido já não fazem mais. Ambientes que antes atraíam você já não despertam o mesmo interesse. Você começou a pensar diferente, começou a controlar algumas atitudes, começou a enxergar pessoas e situações de outra maneira, começou a desejar mais a presença de Deus. Isso pode ser um sinal de transformação, porque Deus não quer apenas mudar as circunstâncias ao seu redor, Ele quer transformar você. Romanos 12:2 nos ensina sobre a transformação pela renovação da mente. E muitas vezes nós pedimos: Deus, muda minha situação. Mas Deus começa dizendo: primeiro vou mudar você, porque quando você muda por dentro, começa a enxergar por fora aquilo que antes não conseguia perceber. Talvez o milagre não esteja apenas acontecendo ao seu redor, talvez o maior milagre esteja acontecendo dentro de você. Esse talvez seja um dos sinais mais confundidos com abandono. Você pediu uma oportunidade, não aconteceu. Pediu aquele emprego, não conseguiu. Pediu para aquela relação dar certo. Terminou, pediu por uma porta e ela continuou fechada. Mas escute isso, uma porta fechada não significa necessariamente que Deus disse não. Às vezes significa ainda não, e em outras situações significa eu tenho algo melhor. Nós enxergamos o presente. Deus enxerga o caminho inteiro. Imagine uma criança pedindo para entrar em uma estrada perigosa. Ela pode não entender porque os pais estão dizendo não, mas os pais conseguem enxergar o perigo que ela não consegue. Da mesma maneira, existem coisas que você está pedindo hoje que podem não combinar com aquilo que Deus está preparando para amanhã. Então pare de medir o amor de Deus pelas portas que abriram e também pelas portas que fecharam.
porque algumas portas fechadas podem estar protegendo o seu futuro. Talvez você esteja vivendo uma fase que exige mais fé do que nunca. Você não sabe como vai resolver, não sabe de onde virá a resposta, não sabe quando a situação vai mudar. E talvez justamente por isso você esteja aprendendo a confiar, porque existem níveis de fé que só são desenvolvidos quando não temos outra opção além de confiar em Deus. É fácil dizer, eu confio em Deus quando tudo está bem, mas e quando o dinheiro está curto? Quando a resposta demora, quando o diagnóstico assusta, quando os planos não dão certo, quando você não sabe o que vai acontecer amanhã, é nesses momentos que a nossa fé deixa de ser apenas uma frase e começa a se tornar experiência. Talvez Deus esteja usando essa fase não apenas para mudar sua situação, mas para fortalecer você, porque aquilo que hoje parece uma tempestade pode estar formando em você uma fé que será necessária para enfrentar o próximo capítulo da sua vida. Existe algo muito especial quando Deus começa a trabalhar no coração de alguém. A pessoa começa a sentir vontade de buscar mais, começa a querer orar, começa a sentir necessidade de abrir a Bíblia, começa a desejar estar mais perto de Deus. Mesmo depois de errar, ela volta. Mesmo depois de cair, ela procura Deus novamente. Isso acontece porque Deus não está apenas interessado no que você pode receber das mãos dele. Ele quer relacionamento com você. Talvez você esteja passando por uma fase em que nada parece fazer sentido, mas, ao mesmo tempo, existe dentro de você uma vontade inexplicável de continuar buscando. Não ignore isso. Talvez Deus esteja chamando você para mais perto, e talvez aquilo que você considera apenas uma vontade de orar seja o começo de uma nova fase espiritual na sua vida. Esse talvez seja o sinal mais profundo de todos. A circunstância ainda não mudou, o problema ainda existe, a porta ainda não abriu, a resposta ainda não chegou, mas você mudou. Antes você entrava em desespero, agora você consegue respirar e dizer, Deus está comigo. Antes qualquer dificuldade fazia você desistir, agora você continua. Antes você precisava entender tudo, agora você aprendeu a confiar. Antes você perguntava, por que isso está acontecendo comigo? Agora você começa a perguntar, o que Deus quer produzir em mim através disso? Percebe a diferença? Talvez Deus ainda não tenha mudado a situação, porque Ele está mudando você primeiro. E quando você olha para trás, percebe que aquela pessoa que começou a orar por uma mudança já não é mais a mesma pessoa. Você amadureceu, você aprendeu, você ficou mais forte, sua fé cresceu. E talvez esse seja o sinal de que Deus estava trabalhando o tempo inteiro. Então, se hoje você está vivendo uma fase difícil, não conclua que Deus se esqueceu de você. Se algumas pessoas foram embora, talvez Deus esteja preparando novos caminhos. Se algumas portas fecharam, talvez exista proteção por trás delas. Se você está vivendo um período de silêncio, talvez exista algo sendo construído nos bastidores. Se você está enfrentando uma luta, talvez sua fé esteja sendo fortalecida. E se você sente que Deus está distante, continue buscando, porque o fato de você não conseguir enxergar Deus trabalhando não significa que Ele não esteja trabalhando. Existem processos que só fazem sentido depois que terminam. E talvez daqui a algum tempo você olhe para este momento e diga, agora eu entendo por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Se essa mensagem falou com você, não deixe passar. Talvez Deus tenha usado essas palavras para lembrar você de algo que já estava tentando entender há muito tempo. Continue confiando, continue orando, continue buscando, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus não perdeu o controle da sua história. E talvez o que você chama de demora seja apenas Deus preparando algo maior do que você consegue imaginar. Se você crê que Deus está trabalhando na sua vida, mesmo no silêncio, escreva nos comentários, eu confio em Deus. E envie este vídeo para alguém que está passando por um momento difícil. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente desta mensagem hoje. Não desista. O silêncio de Deus não significa ausência. Ele pode estar trabalhando nos bastidores da sua história. E quando chegar a hora certa, você vai entender. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Amém.